Caso, na verdade, a gente tem um caso de um paciente sexo feminino, 21 anos, e ele está com quadro de infecção reincidiva, né? Provavelmente está com um problema aí na imunidade. E aí a gente chama atenção no caso dos leucócitos. A análise do leucócito vai ser muito importante nesse paciente. Nessa análise aqui, a gente começa a observar essas células aqui. A gente vai já ver que no hemograma a gente tem uma discreta leucocitose. E aí por isso que a revisão de lâmina vai ser muito interessante. A gente tem células como essas aqui. São células com alta relação núcleo-citoplasma. São células muito grandes. Olha como o núcleo é enorme, ele preenche quase que completamente a célula. É como se tivesse, olha o tamanho da hemácia, tivesse umas 5 hemácias aqui dentro, só dessa célula. Então, é uma das primeiras coisas que vai chamar a atenção nesse tipo de célula aqui, é o tamanho. Fique muito atento ao tamanho, são células grandes. Outro ponto é que a cromatina ela é muito frouxa. Percebam que a cromatina ela é bem espaçada. A gente consegue observar, inclusive, nucléolos, ó, que é esse aspecto de olho que a gente observa aqui em algumas dessas células. Não são todas que tem, não quer dizer que todas vão ter. A gente viu um grande tamanho e a gente também viu a presença de nucléolo. A gente também consegue observar o citoplasma, ele está basofílico. Ele está azulado, né? A gente não tem um citoplasma tão rico em grânulos, tem um pouco de granulação aqui, tá? Mas é muito pouco. Aquela sujeirinha que toda célula vai ter, né? Mas essa célula, ela tá bem basofílica, bem azulada. E aí, a cromatina, vamos analisar a cromatina dessa célula agora. A cromatina dessa célula, ela tá frouxa, é isso? Você consegue observar que a gente tem aqui esses espaçamentos. A cromatina condensada, como eu já falei, eu vou até ver se eu consigo pegar um pincel aqui diferente, tá? Uma caneta aqui com um pincel, e a cromatina condensada, ela fica mais assim, azuladinha, tá? Enquanto que quando a gente tem uma cromatina frouxa, é como se fosse de lápis. E aí, ela vai ficar assim, ó, mais delicada, que é justamente a característica que aparece nessa célula aqui. É por isso que eu falo que a gente tem que ser um crítico de arte microscópica. Essa cromatina ela está condensada e essa daqui ela está frouxa, que é a característica dessa célula. Ela está frouxa, então a luz passa aqui, dá esses espaçamentos. Isso também faz com que, por a cromatina estar frouxa, o núcleo fique tão grande dessas células, tá? Então você vai também mais um ponto aí para nossa análise de células. E outra coisa que eu chamo a atenção aqui, que a gente tem, é essa convultura no núcleo. Perceba que ele faz meio que um coração. A gente tem uma delicada convultura. Talvez seja uma informação interessante para o paciente, né? Alguns blastos a gente não observa isso, ele tem um contorno bem regular, mas em alguns casos a gente observa. E aí talvez seja interessante reportar isso no laudo. E aí, para finalizar, esse é a única célula que aparece, olha, vacúolos. A gente pode começar a suspeitar que pode ser por conta da sujidade que tem também no citoplasma dessa célula aqui. A gente também pode pensar que essa daqui seria, por exemplo, um monócito, né? A gente pode começar que pode lembrar que é um monoblasto, por exemplo. Mas você não precisa diferenciar qual é a linhagem dessas células. O que a gente precisa é reportar que todas essas células aqui são blastos, tá? E aí você vai colocar isso no laudo, vai contar essas células. 1, 2, 3, 4, 5 blastos. Vamos ver como que vai ficar o laudo, como que a gente vai escrever o laudo. Células que você já analisou e a gente já tem o laudo. Como que o laudo, que essa lâmina foi liberada, para você ver na prática como que a gente correlaciona tudo isso. A gente observa que nessa paciente eu tenho uma anemia. E até na análise de hemácias dá para você ver, ó, algumas hemácias com tamanhos diferentes. A gente observa as hemácias discretamente hipocrômicas. É muito discreta a alteração. Essa anemia ela deve ser provavelmente do tipo normocítica e normocrômica, mas ainda assim eu tenho uma redução no número de hemácias e hemoglobina hematócrita. E a lâmina mostra isso. Lembra daquela leucocitose que eu comentei? Tá aqui. Eu tenho uma leucocitose aqui discreta nessa lâmina. E visualizando agora as células, aquelas mesmas células que a gente viu, elas viraram aqui na contagem 71% de blastos. É isso que você vai ter que fazer lá no seu laudo. Você vai contar os blastos. Você sempre vai contar, reportar. Não precisa dividir entre mieloblasto, monoblasto, linfoblasto. A gente precisa principalmente contá-los como blastos.
Vejam que a gente não conseguiu ter um desvio à esquerda aqui, não consigo ter mielócito, metamielócito, bastonete. No máximo foi possível contar 10 segmentados e 18 linfócitos que estavam normais, linfócitos típicos. A gente não tem uma plaquetopenia aqui, a plaqueta está normal, tá? Então, se eu tivesse uma plaqueta baixa, eu teria aquela tríade leucêmica, eu teria anemia, leucocitose e plaquetopenia. Mas eu não tenho uma plaquetopenia aqui, a plaqueta está normal. Nesse caso aqui, blastos você vai contá-los na observação aqui, na população distinta, e vai reportar aqui novamente no laudo. Olha só, presença de 71% de células blásticas. Você pode descrever a morfologia desses blastos, usar o checklist e colocar que eu tenho nucleolo, que eu tenho citoplasma basofílico, que eu tenho núcleo com cromatina frouxa? Posso. Mas se eu já conseguir identificar que são blastos, só reportar aqui, eu já vou trazer informação muito relevante. Veja que aqui a gente provavelmente tem um caso de LMA. É uma leucemia mieloide aguda. Isso pelos dados clínicos do paciente, pela análise dos campos, porque eu tenho blastos aqui, discretamente com grânulos. É por isso que eu levo a crer que poderia ser um mieloblasto. Tá? Mas aí a gente não precisa fazer isso, só precisa chamar essa atenção aqui. Quando você viu que nessa lâmina tem blastos, muito importante, você vai ter que ligar pro clínico. Você vai ter que avisar ativamente o clínico que aquela lâmina contém blastos, que aquele paciente. Então você tem que comunicar, porque esse é o que a gente chama de resultado crítico, tá bom? E aí a gente também tem um VPM de plaquetas, né? Tá um pouquinho aumentada, a gente pode ter uma plaqueta ativada, uma plaqueta maior. Nas observações foram simplesmente anisocitose plaquetária, a gente tem ó, o RDW aqui, 17,2. A gente decide analisar o RDW. Você usa lá o CTF, a cor tá discreta, normal, o tamanho tá ok, só que eu tenho essa anisocitose, por isso que entrou só anisocitose. E eu não tenho alterações de forma. Então foi anisocitose eritrocitária. É uma opção você colocar a leucocitose ou não, tá bom? Porque a leucocitose, é um achado numérico. E não é tão comum você colocar no laudo as alterações numéricas. É uma opção, tá? Não é errado e nem certo, é uma opção. Mas reforçar os blastos, 71% de blastos ou células blásticas na observação sim. Então, eu mostrei para você como a gente analisa essa presença de blastos, como a gente identifica essas células. Mostrei também como que fica a escrita de laudo e também a gente interpretou esse exame completamente.